Então, olá, gente. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Saúde Pública 2, tá? E o que a gente vai conversar hoje? Sobre o que a gente vai falar, então? A nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a saúde da criança, tá? O que é a saúde da criança, quais são os cuidados que a gente deve ter na atenção à saúde da criança, quais são as políticas que abrangem a saúde da criança, um pouquinho sobre a vacinação. Aqui tem a vacinação, só que a vacinação vai ser uma aula mais específica, que a gente vai estar, então, trabalhando só sobre a vacinação, tá? E também a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o aleitamento materno. Vamos lá. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a criança. A criança ela é um ser humano em pleno desenvolvimento. As experiências que são vividas nos primeiros anos de vida dessas crianças, elas são fundamentais para a formação do adulto, que ele vai ser no futuro. Então, a gente já tem bastante estudos que comprovam que tudo que a criança viver nos primeiros anos de vida, tudo que ela viver, tudo que ela presenciar, enfim, todo o desenvolvimento dela vai depender para o que ela vai ser na vida adulta, tá? Então, isso tem muita influência, desde lá do nascimento da criança, isso vai influenciar tudo depois na adolescência, na vida adulta. E por isso é muito importante, então, que as crianças elas cresçam em um ambiente que seja saudável, cercado, então, de afeto, de carinho, que ela tenha liberdade para brincar, porque o brincar também é muito importante para a formação da criança. Então, quanto mais estímulo essa criança tiver, quanto mais afeto, quanto mais saudável for o ambiente que ela vive, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança depois na adolescência e também na vida adulta. Então, falando um pouquinho sobre os direitos da criança. Quais são os direitos que toda criança tem? Tudo isso, então, que eu estou falando para vocês, eu retirei também lá na página do Ministério da Saúde, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar abrindo a página do Ministério da Saúde, que lá vai conter todas essas informações, vai ter um pouco mais também. Então, tudo isso tem lá, tá? Então, o que é importante a gente saber? A criança, ela deve ter o seu crescimento e seu desenvolvimento acompanhados regularmente pela equipe da unidade básica de saúde mais próxima da onde ela mora. Então, espera-se que essa família ela seja cadastrada, né? Aí, a partir desse cadastro, então, as agentes comunitárias de saúde elas vão estar fazendo as visitas, elas podem estar encaminhando, né, para qualquer dificuldade que essa família tiver. Então, é bem importante que essa criança, desde o nascimento, ela seja acompanhada pela unidade que ela pertence, tá? Porque a partir daí que vai ser feito, então, todo o acompanhamento do crescimento dessa criança, do peso, as vacinações, então não vai ser deixado nada passar em branco, né? Essa criança, ela vai ter todo o atendimento, todo aí o aparato que ela precisa para crescer saudável. Então, falando em direitos, entrando mais especificamente nos direitos que a criança tem. Assim como a gente viu na aula passada sobre saúde do idoso, os idosos eles também tinham os seus direitos garantidos, né? Então, aqui hoje a gente vai ver também quais são os direitos que as crianças têm garantidos. Então, ela tem o direito de ser registrada gratuitamente, né? Assim que ela nasce, geralmente é o pai que vai fazer esse registro, né? Às vezes a mãe ainda está no hospital, então esse registro ainda pode ser feito quando a criança e a mãe ainda se encontram internadas. O pai vai lá e ele faz esse registro da criança no cartório, né? E esse registro ele é gratuito. Então, realizar o teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia de vida. Esse teste do pezinho também é direito da criança e ele é gratuito, tá? Ele é fornecido pelo SUS. Então, não há necessidade de se pagar esse teste do pezinho e é bem importante que ele seja feito entre o terceiro e o quinto dia de vida, né?
para então que se possa identificar qualquer alteração que esse teste ele detecta. Ter acesso a serviços de saúde que sejam de qualidade, tá? Então, essa criança, ela tem o direito de ter um acesso que seja útil, que atenda as necessidades dela. Muitas vezes, algumas crianças, elas podem nascer com alguma necessidade e ela vai necessitar de serviços especializados, né? E essa criança, ela tem o direito de ter o serviço de qualidade. Ter um acesso à escola pública e gratuita, que seja perto do lugar onde ela mora. Então, isso também se constitui como direito da criança. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação. Então, como eu falei ali no início da aula, vacinação vai ser um assunto de uma próxima aula nossa, tá? Porque é um assunto bem específico, tem bastante coisa para a gente ver. Então, isso demanda uma aula. Então, a gente vai estar se aprofundando mais nesse conteúdo de vacinação numa próxima aula. Mas a criança, então, ela tem o direito. Claro que existem algumas vacinas que o SUS não disponibiliza, que não existe na rede, né, do SUS. Porém, as principais vacinas, elas são fornecidas gratuitamente pela rede e essa criança ela tem o direito e os pais têm o dever também de vacinar essas crianças, né, para prevenir, então, futuras doenças ou alguma doença que ela pode vir a ter. E é bem importante que a gente oriente os pais sobre a vacinação, tá? Porque hoje em dia ainda existe muito preconceito em relação à vacinação, né? Muita ideia errada sobre a vacinação. E é bem importante que a gente conheça um pouco sobre esse assunto para que a gente possa orientar de uma forma correta os pais, para que eles procurem as redes públicas de saúde, né? Ou enfim, se eles querem alguma vacinação que não tenha na rede pública, que eles procurem também para que eles vacinem os seus filhos. Ter direito de viver intensamente a infância, então ali também entra a parte de brincar. Toda criança tem o direito de viver a sua infância e eu tenho o direito de brincar para que ela tenha um bom desenvolvimento, para que essa criança se desenvolva de uma maneira saudável, para que ela cresça de uma maneira saudável. Então, continuando sobre os direitos, toda criança ela tem o direito de ter acesso à água potável e alimentação adequada. Então, a gente sabe que ainda existem muitos locais que não existe saneamento básico, né? Muitas crianças ainda vivem, muitas famílias ainda vivem em situações precárias, sem saneamento básico. Então, entra todo também uma parte de políticas públicas de saúde, né? De saúde pública, para que se forneça pelo menos água potável para essas crianças, para que elas tenham saúde, né? Para que evitem uma série de doenças, principalmente as diarreias, que ainda tem um alto índice de morte entre as crianças devido às diarreias. E também uma alimentação adequada, né? Que essa criança, então, ela receba uma alimentação para que ela possa crescer também de forma saudável. Ela pode ser, então, acompanhada em seu crescimento e desenvolvimento, assim como a gente então, já havia visto, né? Toda criança ela tem o direito de ser acompanhada pelo Sistema Único de Saúde também, né? Pela sua unidade básica de saúde, para que ela cresça e se desenvolva. Ser acompanhada pelos pais durante a internação em hospitais. Então, isso é um direito da criança, tá? Toda criança tem esse direito, ela não pode ficar sozinha de jeito nenhum no atendimento, principalmente, né, hospitalar. Então, essa criança ela tem, assim como o idoso, direito a ser acompanhada quando for internada. Viver em um lugar limpo, ensolarado, em um lugar arejado. Então, entra também, como a gente viu ali em cima da parte de água potável e alimentação adequada, entra toda a parte de saneamento básico também, né, nesse item. Mas é um direito da criança ter a oportunidade de brincar, ter a oportunidade de aprender. Toda criança ela tem esse direito, né? Então, como a gente já viu também, de ter alguma escola que seja perto de onde ela reside. Viver em um ambiente afetuoso e sem violência. Então, isso é bem importante para que essa criança ela se desenvolva de uma maneira saudável, né?
como a saúde mental. Ela tem que viver em um ambiente que seja com carinho, que seja com atenção e sem violência, né? Tanto violência psicológica como uma violência física. Então, para cuidar dessa criança, educar e promover sua saúde e seu desenvolvimento integral, é importante a parceria entre os pais, a comunidade e os profissionais de saúde de assistência social e educação. Então, é bem importante que haja essa parceria, tá? Porque, como a gente viu na aula dos idosos, de nada adianta fazer várias promoções em saúde, proteção, enfim, e vários programas aí que dão assistência à saúde da criança, se os pais não contribuírem, ou se então os profissionais de saúde estiverem desinformados sobre como cuidar dessa criança, né, quais são os direitos que ela tem, ou se a assistência social, ou se a educação, ela não dá o apoio total que essa criança, ou então que os pais necessitam, né? Então, tudo isso tem que ser uma relação, né, em conjunto. Tudo isso tem que trabalhar em conjunto para que se consiga desenvolver essa criança da melhor forma possível, né? Cuidar dessa criança da melhor forma possível. Então, continuando sobre os direitos da criança, é bem importante que a gente estimule essa criança desde cedo, tá? O desenvolvimento da criança para que ela adquira autoconfiança e autoestima. Desse modo, ela vai ter uma maior possibilidade de se tornar um adulto bem adaptado socialmente. Então, uma criança que ela é muito retraída, que os pais negam muita coisa, né? Que deixam essa criança mais gelada, que não estimulam, ela provavelmente vai ser um adulto, vai se tornar um adulto que não seja muito adaptado socialmente, né? Então, como a gente vem falando desde lá do início da aula, é bem importante reforçar toda criança, quanto mais estímulo ela receber quando ela for pequena, melhor ela vai se desenvolver e melhor aí ela vai ser na vida adulta. Vigiar, então, o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida é de fundamental importância, pois é nessa etapa da vida extrauterina que o tecido nervoso mais cresce e mais amadurece, estando, portanto, mais sujeito também a agravos, né? Então, nessa etapa, ali, nos primeiros anos de vida, é bem importante que a gente tenha bastante atenção nessa parte do desenvolvimento, porque o tecido nervoso, se eu não me engano, ele cresce 2 gramas por dia, então o desenvolvimento da criança ele é bem acelerado, quanto mais estímulo, melhor, mas claro que a gente também tem que ter todo o cuidado, né, porque essa criança ela pode sofrer alguns agravos nessa etapa, né, então todo cuidado também com a criança é pouco. A gente sempre tem que ter bastante atenção com tudo, né, porque os números ainda são bem altos de acidentes domésticos com as crianças, o índice de morte ele ainda é bem grande, então a gente tem que manter todo o cuidado possível, né, com as brincadeiras que podem então causar um tombo até cair da cama, né, troca de fralda, ou um balde com um pouquinho de água, que já é o suficiente, né, para uma criança se afogar, ou então produtos químicos. Tudo isso a gente tem que ter um certo cuidado, uma atenção maior, né, com essa criança. Então, devido à sua grande elasticidade, é também nesta época que a criança melhor responde aos estímulos que recebe no meio ambiente e também às intervenções. Então, no caso de uma criança que necessita de intervenção, os primeiros anos de vida são ideais para corrigir, né? Talvez aí algum problema que a criança venha a ter. E quando essas intervenções forem necessárias. Aqui, então, eu coloquei como lembrete um vídeo para vocês. Esse vídeo ele se chama Apurando o Olhar para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Esse vídeo vocês podem encontrar tanto no YouTube, né, se vocês colocarem esse título, ou então se vocês entrarem na página do Ministério da Saúde,
onde tem toda a parte do desenvolvimento da criança, vocês também encontram esse vídeo. Eu deixo ele como uma sugestão para vocês. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente poderia estar olhando esses vídeos juntos, né? Porém, como o tempo, a gente não tem muito tempo de gravação, né? E tal, também não se tornar muito chato esse vídeo. Então, eu deixo aqui como uma sugestão, na verdade, nem sugestão. Eu gostaria, assim, muito que vocês olhassem esse vídeo, porque ele vai estar resumindo toda a nossa aula, praticamente. Ele vai estar falando, então, sobre todo o desenvolvimento que é necessário para a criança, para que ela se desenvolva de maneira saudável. Ele vai falar sobre estímulos, sobre vigiar o desenvolvimento, enfim, ele vai trazer uma série de coisas bem resumidas assim sobre a nossa aula. Seria bem interessante, então, que vocês procurassem esse vídeo no fim da aula para que vocês tivessem esse algo a mais, né? Esse aporte no nosso conteúdo. Então, falando um pouquinho mais sobre a importância de brincar, às vezes a gente acha que o brincar é uma coisa comum, né? Que não é uma coisa tão necessária assim, a criança brinca porque ela é criança, mas não. O brincar, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? E as crianças, elas brincam sozinhas, elas brincam acompanhadas, animam objetos, elas imitam sons, elas se tornam heróis, né? Dependendo aí do que elas conhecem, do que elas assistem. Elas choram, elas dão risada. E tudo isso nas brincadeiras que elas mesmas, muitas vezes, inventam da cabecinha deles, né? Então, quanto mais imaginação eles tiverem, também mais brincadeiras eles vão criar. E também conforme o estímulo, né? A brincadeira é para, então, a criança, um dos principais meios de expressão, que vai possibilitar a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo. Valorizar o brincar significa oferecer locais e também brinquedos que favoreçam a brincadeira como atividade, que ocupa maior espaço de tempo da infância dessa criança. Então, quanto mais brincar, melhor. A gente tem que entender que isso é necessário, tá? Não é só porque ela é criança que ela vai brincar. É um estímulo, assim como o adulto que segue uma profissão, ele precisa estudar para que ele tenha esse estímulo, né, para que ele possa se aperfeiçoar. Uma criança, ela precisa brincar para que ela tenha esse estímulo e para que ela também possa se aperfeiçoar, então, ao longo do tempo, para que ela se torne um adulto é, socialmente, então, produtivo também, né? Então, entrando um pouquinho na política nacional de atenção integral à saúde da criança, tá? Essa política, então, ela foi criada pelo Sistema Único de Saúde também, pelo nosso SUS, e ela dá todo um aporte, né, um aparato para a criança. Assim como a gente viu que existe uma política dos idosos, né, também existe uma política, então, que dá suporte às crianças. Então, a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre essa política. Quais seriam, então, os objetivos, o que ela demanda? Com o objetivo, então, de promover e proteger a saúde da criança e também o aleitamento materno, o Ministério da Saúde instituiu, então, a Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Se vocês colocarem também aí no Google essa política, vocês vão achar lá na íntegra, né? E vocês também vão estar podendo ler, olhar ela na íntegra, tá? E ela tem diversas informações. Então, a política, ela abrange os cuidados com a criança desde lá da gestação até os 9 anos de idade, com especial atenção à primeira infância, e as populações também de maior vulnerabilidade. Ela visa a redução da mortalidade em um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e também um plano de desenvolvimento. Essa política, então, nacional de atenção integral à criança, ela se estrutura em 7 eixos estratégicos, tá? Com finalidade de orientar e também qualificar as ações dos serviços de saúde da criança no território nacional.
considerando, então, os determinantes sociais e também os condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, também como também a redução das vulnerabilidades e riscos do adoecimento, também outros agravos, a prevenção de doenças crônicas na vida adulta e também da morte prematura de crianças. Então, resumindo, é praticamente sobre isso que a política vai falar. Claro que se vocês pegarem depois e forem ver a política na íntegra, vai ter tudo mais explicado, né? Mas resumindo, ela vai trazer todo então esse aparato para as crianças, né? Principalmente então crianças vulneráveis que sofrem com falta de várias coisas, né? Que também sofrem com um risco maior de adoecer, de ter outros agravos, né? Então, ela principalmente também vai estar falando sobre isso. Aqui eu também trouxe um outro vídeo como sugestão para vocês, que esse vídeo, ele vai abordar, ele vai abordar os 7 eixos estratégicos da política nacional de atenção então integral à saúde da criança. Então, tudo que a gente for ver aqui nessa aula sobre a política, esse vídeo ele vai estar falando de uma forma resumida, tá? É bem interessante também que vocês assistam esse vídeo no final da nossa aula, para que vocês tenham conhecimento melhor, para que complemente a nossa aula, que vocês tenham conhecimento melhor sobre essa política, tá? Porque a partir do momento que vocês forem trabalhar com políticas públicas de saúde, que vocês forem trabalhar no SUS, principalmente no posto de saúde, vocês têm que ter esse conhecimento um pouco sobre essa política, principalmente o que ela fala sobre os direitos da criança, né? E esse vídeo, então, ele vai abordar isso de uma forma bem resumida, bem legal, que vocês podem estar procurando também lá na página do Ministério da Saúde, ou então coloca os 7 eixos estratégicos da política no YouTube, que também vai aparecer esse vídeo. Mas é mais interessante que vocês vão lá na página mesmo do Ministério da Saúde, tá? Daí é o vídeo certinho que vocês precisam assistir. Até aqui esqueci de falar que eu coloquei o link. Vocês podem só copiar esse link, né? E também colocar lá no Google que já vai vir o vídeo. Então, voltando aqui, ó, que ela se estrutura em 7 eixos estratégicos. Então, os 7 pilares seriam esses aqui, os 7 pilares, 7 eixos, enfim, são esses aqui, tá? Seria, então, a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e também ao recém-nascido. O segundo eixo fala sobre o aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Depois tem o terceiro, que vai falar sobre promoção e acompanhamento do crescimento e também desenvolvimento integral. O quarto fala sobre atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e também com doenças crônicas. O quinto, atenção integral a crianças em situação de violência, prevenção de acidentes e também promoção da cultura de paz. O sexto vai falar sobre atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. E o sétimo e último vai falar sobre a vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, entrando lá na página do Ministério da Saúde, colocando sobre a política nacional da saúde da criança, né, sobre a saúde da criança, vocês vão encontrar esses 7 pilares da política. E quando vocês encontrarem esses 7 pilares, vocês podem estar clicando no link, assim que vocês apertam o link, já vai vir explicado sobre o eixo, tá? Aqui a gente não tem agora como olhar todos os eixos, né, explicadinho, mas a partir do momento que vocês forem lá clicarem, vocês vão ter bem explicadinho sobre cada eixo, tá? Vamos ver aqui se eu consigo entrar direto ali na página para que a gente veja sobre um deles. Vamos ver se vai dar certo. Acho que por ali eu não consigo, mas enfim. Vocês podem aqui, tá, e colocarem
Coloquem aí no Google sobre a política, enfim, da saúde da criança, vão aparecer esses pilares e vocês podem estar, então, olhando bem específico sobre o que cada um deles vai estar falando, tá? Mas é praticamente o que a gente está conversando aqui hoje na aula, no que a gente ainda vai ver. Então, o que seria a primeira infância? A primeira infância, ela é o período que vai desde, então, da concepção do bebê até os 6 anos de idade, tá? Depois disso já não é mais a primeira infância. Então, pesquisas têm demonstrado que essa fase ela é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano, pois é quando ele forma toda a sua estrutura, tanto emocional quanto estrutura afetiva. Ele também desenvolve áreas fundamentais do cérebro relacionadas à personalidade, ao caráter e também à capacidade de aprendizado, tá? Então, tudo isso a criança ela vai estar desenvolvendo desde a sua concepção até os seus 6 anos. Para vocês verem, então, a importância que tem também a educação nessa criança até essa idade, né? Tudo que ela vivenciar até 6 anos, ela vai levar para a vida adulta dela como consequências boas ou consequências ruins, né? Porque então toda essa parte de personalidade e caráter dela vai estar sendo formada nessa primeira infância. Então esse processo ele continua ao longo do tempo, moldado pelas experiências positivas ou então pelas experiências negativas que são vividas e compartilhadas, principalmente com os seus pais, com os seus parentes, com seus cuidadores, enfim, as pessoas que são mais próximas dessa criança, né, que estão ali no seu meio de convívio. Por isso, a proteção é essencial. Problemas graves logo no início da vida, como então uma violência familiar, uma negligência com o cuidado dessa criança, uma desnutrição, podem né, e vão interferir no desenvolvimento saudável do cérebro dessa criança e em todo o seu desenvolvimento, né? Então, é bem importante que a gente dê todo o aparato necessário para essa criança, nessa primeira, não só, né, não somente nessa primeira infância, claro que ao longo da vida dela também, mas principalmente, então, ter esse maior cuidado até os 6 anos ali da idade, para que ela forme esse caráter, essa personalidade da melhor forma possível, né? Evitar qualquer tipo de violência, de negligência que essa criança possa vir a sofrer, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente tem um papel bem importante nessa parte, porque muitas vezes só a gente enxerga, só a gente consegue ver sobre o que essa criança está passando, né? É uma criança que vem, que não se desenvolve, que ela vem consultar, enfim, mas ela não se desenvolve, então tem alguma coisa errada, né? Nesse contexto. Então, muitas vezes o profissional de saúde, ele é a pessoa que consegue detectar algum erro, alguma negligência com essa criança. O Ministério da Saúde também, ele tem orientações lá na página dele, que vai falar desde o nascimento até os 3 anos de idade. É bem legal lá na página, vocês podem estar encontrando também, que ele vai dar todo, então, um aparato, enfim, ele vai trazer toda uma orientação dos cuidados que essa criança, de estímulos que essa criança ela pode ter, receber, desde o nascimento até os 3 anos de idade. Então, quem é pai, enfim, conhece alguém próximo que tem uma criança, é bem interessante vocês irem lá e dar uma pesquisada, porque ele vai trazer de uma forma bem simples quais são os cuidados, as orientações que a gente pode estar prestando para essa criança até os 3 anos de idade. Então, falando um pouquinho sobre a caderneta da criança, que a gente viu também na aula passada que o idoso tem sua caderneta, as crianças também têm. Toda criança nascida em maternidades, então, tanto públicas quanto maternidades privadas, aqui no Brasil, ela tem direito a receber gratuitamente a caderneta de saúde da criança. Deve ser devidamente, então, preenchida, orientada pelo profissional e por ocasião da alta hospitalar. Então, a criança nasceu e ela já tem o direito a ganhar essa caderneta, tá?
É bem importante que no momento que a gente for fazer a entrega dessa caderneta para os pais, né, para o cuidador, enfim, que a gente oriente sobre um pouquinho como funciona essa caderneta, quando que ela tem que ocupar, para onde ela tem que levar, enfim, que dê essa orientação, né, para essa família. Principalmente se é uma família aí de primeira viagem, né? Eles não têm esse conhecimento sobre o que é a caderneta, como ela funciona e para que precisa. Então, a gente tem que orientar essa família. A caderneta ela vai ser um documento importante para acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança, desde o seu nascimento até os 9 anos de idade. Ele vai estar com essa caderneta, está acompanhando ele. Ele vai constar várias informações sobre o desenvolvimento dessa criança, principalmente, né, sobre o desenvolvimento, sobre vacinação, enfim. E é um documento bem importante, que de preferência tem que estar sempre junto com a criança, quando for sair, for viajar, enfim, for para uma consulta, qualquer consulta que for, essa caderneta ela tem que estar junto com a criança, porque ali vai constar, então, todas as informações ao longo da vida até os 9 anos, né? Então, essas cadernetas de saúde da criança, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde, diretamente para as secretarias de saúde estaduais, de capitais e também do Distrito Federal, que vai distribuir, então, para as maternidades públicas e também para as privadas, né, porque ambos têm direito. E, geralmente, então, são distribuídas 3,5 milhões de cadernetas por ano, tá? Então, tem bastante caderneta, né? Então, a primeira parte da caderneta, ela vai ser mais direcionada à família, para quem cuida dessa criança, né? Então, vai ser mais orientações para os pais, para os cuidadores, enfim, vai ser um pouco mais simples ali, de uma forma mais simplificada, para que o cuidador entenda. E é bastante orientações mesmo. Contém, então, informações, orientações sobre a saúde da criança, sobre os seus direitos, e também dos pais, quais são os seus direitos, né? Registro de nascimento, amamentação, alimentação saudável, sobre vacinação, vai ter também orientações sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, quais são os sinais de perigo, né? Quais são as doenças graves que essa criança pode vir a ter, a prevenção também de violências, prevenção de acidentes nessa criança, como prevenir esses acidentes, né, que ainda tem um número bem elevado no Brasil, entre outros. Então, vai ser mais sobre isso na primeira parte, tá? A segunda parte da caderneta, ela é destinada, então, aos profissionais de saúde, tá? Então, a segunda parte é mais para a gente que vai lidar com essa segunda parte. Ela tem um espaço para registrar as informações importantes que são relacionadas à saúde da criança. Ela também vai conter gráficos de crescimento, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e também tabelas para registrar as vacinas que foram aplicadas nessa criança, desde o seu nascimento até os 9 anos, todas as vacinas que essa criança receber, vai estar lá constado nessa caderneta, né, numa página específica. Também os gráficos de crescimento. Então, toda vez que a criança for consultar o posto de saúde e ela levar, né, essa caderneta, vai ser colocado lá no gráfico. Qual é o peso, se ela está aumentando de peso, se ela está crescendo nesse gráfico, se ela está descendo, se ela está numa linha reta, né? Então, vai ter os valores de referência, e isso tudo vai estar constado lá na caderneta. Se vocês têm filhos, ou enfim, né, alguém que tenha algum conhecido, vocês puderem manusear essa caderneta, é bem interessante, porque vocês vejam tudo que ela contém. Então, essa aqui é a capa, né, da caderneta da saúde da criança, talvez muitos de vocês já conheçam, quem ainda não conhece vai conhecer. Existe, então, uma para menina e uma para menino, né? E aqui até diz, né, que é o passaporte da cidadania, para que essa criança, então, ela se envolva no meio social, né, para que ela seja um cidadão também, para que ela seja reconhecida como um cidadão, assim também como no idoso a gente viu, né, que a caderneta, ela é um reconhecimento como cidadão. Então, entrando um pouquinho na parte de aleitamento materno, na página do Ministério da Saúde tem toda a orientação sobre o aleitamento materno.
que, que as mães, enfim, precisam saber, os cuidadores, né? Lá tem bastante informação legal sobre o aleitamento materno. E hoje, então, a gente vai ver os principais itens sobre esse assunto. Então, o que é importante a gente saber? Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre a mãe e o filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e também no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, o que isso quer dizer? Amamentar é muito mais que fornecer só um alimento para a criança. O aleitamento materno, o leite materno em si, ele vai fornecer para a criança tudo o que ela precisa. Então, todos os nutrientes, enfim, tudo que ela precisa para desenvolver cérebro, para desenvolver trato gastrointestinal, para crescimento, para desenvolvimento, para ganho de peso, para desenvolver também sistema imunológico, tudo consta no leite materno que é oferecido para a criança, tá? Então, o aleitamento materno ele é de extrema importância. Tudo que for fornecer para a criança só existe ali no leite materno que ela precisa. O complemento, ele não fornece tudo que o leite materno tem. Então, a gente tem que sempre orientar as mães sobre o aleitamento materno e reforçar o quanto isso é importante, estimular, encorajar essa mulher para que ela amamente o seu filho. Claro que muitos acabam encontrando bastante dificuldade, né? Enfim, fissuras, endividamento, várias dificuldades. Isso acaba, muitas vezes, fazendo com que as mulheres larguem a amamentação, né? Mas é bem importante, então, que a gente tenha um conhecimento sobre isso para que a gente possa estar orientando, para que a gente possa estar estimulando, né? Ajudando essa mulher nesse processo. E o vínculo que se desenvolve a partir da amamentação, a mãe com a criança, ele é um vínculo único. Então, essa confiança, a criança ela vai levar para o resto da vida, essa confiança, esse vínculo que ela cria ali no seio da mãe. O aleitamento materno, ele é uma das prioridades do governo federal. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação seja até os 2 anos, que ela seja então, exclusiva até os 6 meses, tá? E que ela vá se estenda aí até os 2 anos, né? Então, o que seria esse aleitamento materno exclusivo? Que até os 6 meses o bebê receba somente o leite da mãe. Ele não precisa, de forma alguma, receber qualquer outro nutriente. Porque, assim como eu falei, tudo que o bebê necessita, o leite materno vai fornecer. Não é necessário, então, a introdução de água antes dos 6 meses, de chazinhos, enfim, não é necessário. Porque a água que ele precisa também contém no leite, tá? Se é, por exemplo, uma região que seja uma região mais quente, que a criança ela sinta mais sede, né? Enfim, que você veja a necessidade de ofertar uma água, é somente oferecer, então, mais leite para essa criança, né? Mais seio, que ela vai encontrar, então, toda a água que ela precisa. Depois desses 6 meses, então, a gente pode começar a introduzir os alimentos que sejam específicos para essa faixa etária, né? Porém, ainda acompanhado da amamentação, que pode se estender, então, até os 2 anos, né? O leite materno, ele é um alimento completo, né? Assim como eu já havia dito. Ele é de mais fácil digestão que qualquer outro leite e ele vai funcionar como uma vacina. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Ele também vai estar desenvolvendo o trato gastrointestinal da criança. Então, todas as bactérias que existem ali no intestino são necessárias para o intestino. Esse leite materno, o colostro, ele vai estar oferecendo para esse bebê para maturar todo esse trato gastrointestinal. E isso quem fornece somente o leite humano, tá? E ele vai ser bem mais fácil para esse bebê de digerir do que, por exemplo, um complemento, ou um leite de vaca, enfim. E por que ele funciona como uma vacina? Porque, como eu também tinha dito, ele vai ser ótimo para o sistema imunológico da criança.
tudo que o sistema imunológico precisa para se desenvolver, o leite materno e o colostro vão oferecer. Então, isso vai funcionar ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da criança, como uma vacina para ele, porque fortalecendo o sistema imunológico vai evitar diversas doenças para essa criança, né? Diversas complicações. Existem alguns estudos que falam aí também sobre rinites, enfim, né? Que vai estar protegendo a criança com o aleitamento materno. Claro que não existem ainda muitos estudos assim específicos que comprovem isso, mas alguns trazem isso, né? Isso seria um dos benefícios, na verdade, do aleitamento materno. Existem milhões, vários, a gente poderia falar aqui uma aula inteira só sobre os benefícios do aleitamento materno para a criança, né? Mas, enfim, ao longo da vida ele vai funcionar como uma vacina. Claro que isso não substitui as outras vacinas. É importante que a gente deixe isso bem claro, porque muitas vezes a gente vai falar isso para a mãe. O leite materno tem tudo que o teu filho precisa, vai fortalecer o sistema imunológico, ele vai funcionar para o teu filho como se fosse uma vacina. E aí os pais vão entender, opa, então essa criança não vai precisar de vacina porque se o leite materno é uma vacina, por que eu vou vacinar, né? Mas não é bem assim, a gente tem que deixar bem claro que ele é sim um complemento, né, das vacinas, porém, as outras vacinas, né, elas são necessárias para a criança, para que ela desenvolva também seu sistema imunológico contra várias outras doenças, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, que sim, o leite materno é ótimo, mas que a criança, ela também necessita das vacinas, né? Então, ele é rico em anticorpos e protege a criança de muitas doenças. Eu recomendo que a criança ela seja amamentada na hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Isso a gente então chama de livre demanda, tá? Essa livre demanda, que vocês talvez vão ouvir bastante aí na profissão de vocês, dependendo da área que vocês forem exercer, é isso aí. Então, quer dizer que a criança ela precisa ser amamentada na hora que ela quiser e o tempo que ela quiser e quantas vezes ela quiser. Toda a amamentação ela é exclusiva, né? Todo caso é um caso, é exclusivo, né? Cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê. Então, cada um vai ter o seu tempo, a sua quantidade de vezes, não adianta de forma alguma a gente querer orientar essa mulher que vier lá no posto de saúde ou no hospital, enfim, que você tem que amamentar 6 vezes durante o dia e no máximo 1 hora cada mamada, né? Isso não existe. Isso vai depender de cada dupla, né? De cada mãe e de cada filho. Então, é bem importante que aconteça essa livre demanda, tá? Que seja assim, que a criança aumente quantas vezes ela quiser e na hora que ela quiser e o tempo que ela quiser. Então, essa orientação também do Ministério da Saúde. E é bem importante que a gente também oriente as mães, quando elas vierem para a gente, que elas precisam oferecer também os dois peitos, né? Para evitar engordamento, para que a criança, então, ela tenha uma ingesta melhor de de nutrientes, né? Enfim. Como eu disse, a amamentação levaria uma aula inteira se a gente quisesse estar discutindo sobre esse assunto, né? Mas não é o propósito. É mais mesmo para vocês terem como base como orientar essas mulheres, né, sobre o aleitamento, que também é um direito da criança, né? Então, o tempo de permanência da mama em cada mamada, ela não deve ser fixado. Haja visto que o tempo necessário para esvaziar uma mama varia, né? Como eu falei, de cada mãe, cada bebê, isso é exclusivo, né? Aqui eu também trouxe um outro link de um vídeo que existe no YouTube, que existe no canal, na página do Ministério da Saúde, que vai estar falando sobre a campanha de aleitamento materno do Ministério da Saúde, tá? Então, esse vídeo ele vai trazer todas as orientações sobre a amamentação, vai estar falando de uma forma mais específica sobre essa campanha de aleitamento que é lançada ali pelo Ministério da Saúde, né? Então, é um vídeo bem interessante, que eu deixo aqui então também o link para vocês estarem procurando, para que vocês assistam. É um assunto bem gostoso, bem interessante. Isso aqui vocês vão gostar e é bem importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? Então, também vai ser um resumo sobre o que a gente está falando aqui. O Ministério da Saúde, então, ele não vai recomendar o uso de mamadeiras, tá? Nem de chupetas. E eles devem ser evitados, então,
devido à confusão de bicos que a gente fala, né? O que seria, então, essa confusão de bicos? Isso acontece a partir do momento que uma mãe que tem um aleitamento exclusivo, né? Oferece só o seio para a criança, ela começa a introduzir, então, chupeta, mamadeira, um bico intermediário, de silicone, enfim. A partir do momento que ela oferece isso, pode acontecer, então, a confusão de bicos. Pode ser que o seu bebê não aconteça isso, que ele continue mamando da forma correta no seu seio, mas pode ser que o meu bebê vá ter uma confusão de bicos. A gente também não consegue saber qual é a criança que vai desenvolver isso ou não. Mas na maioria das vezes, a grande parte das crianças tem essa confusão de bicos a partir do momento que a mãe não oferece somente o seio, tá? Então é bem importante que a gente oriente também. A gente nunca pode chegar na família e proibir, né? Que não pode usar e que não vai usar. Cada família também tem que ser respeitada, né? Conforme sua condição. Mas a gente tem que orientar, né? Nosso serviço, então, como profissional da saúde, então, quando forem procurar, a gente é orientar da melhor forma possível, da forma correta, né? Então, uma orientação no Ministério da Saúde é que não se ofereça qualquer tipo de bico artificial para essa criança, né? Para que não haja, então, essa confusão de bico, para que esse aleitamento materno, então, dure o máximo possível e tenha a maior qualidade possível. É, Falando então um pouquinho sobre aspectos gerais que o Ministério da Saúde abrange dentro da saúde da criança, a gente vai ver agora um pouquinho aqui sobre esses aspectos. O pré-natal e o parto, eles então são, como é que eu posso dizer, são estruturados, né, pelo SUS. Hoje em dia, então, qualquer mãe aí que engravida tendo condições ou não, ela pode entrar pelo SUS e ter todo o acompanhamento desde o pré-natal, depois até o nascimento, depois do nascimento dessa criança. Então, o SUS ele preconiza todo esse acompanhamento para essa mulher, para essa família, desde então do pré-natal até o parto. Orienta-se então pelo Ministério da Saúde, que a partir do momento que a mãe descobre que ela está grávida, a partir dos 3 meses, ela começa esse pré-natal, né, no máximo, então, até os 3 meses de gestação, que ela inicia esse pré-natal, que é totalmente gratuito, né, que pode ser acompanhado, então, no posto de saúde mais próximo, com a pertence. O parto também, a mulher ela tem direito ao parto gratuito, né? Claro que a partir do momento que ela opta por uma cesariana, isso já não é mais abrangência do SUS, né? Mas o parto sim, ele é gratuito, ela tem direito a acompanhante, enfim. Ela também tem direito a teste gratuito da gravidez, então ela pode ir lá no posto de saúde, a partir do momento que ela desconfia que ela está grávida, o médico ele vai fazer o pedido e ela também tem direito a fazer esse teste de gravidez gratuito. É, Dentro do SUS, então, a partir do momento que ela começa o pré-natal, essa mulher ela tem direito a 6 consultas, tá? Então, ela tem direito a 6 consultas gratuitas e, se não estou enganada, são 3 ultrassons, no qual ela tem direito durante essas consultas. Ela pode fazer, então, até 3 ultrassons gratuitos. Tem direito à participação da família, do parceiro, nessas consultas de pré-natal, porque muitas vezes ela está ali, né, emocionada, enfim, e as informações elas não são consumidas por ela, então é bem importante que seja levado aí um parceiro, né, porque esse parceiro ele também escuta sobre as orientações, vinculada à maternidade no pré-natal, então a partir do momento que a mulher ela começa o pré-natal, ela já tem um vínculo à maternidade, ela tem direito a ir conhecer essa maternidade, ela tem direito a conhecer onde ela vai dar luz ao filho dela, onde ela vai ficar durante a internação, enfim, ela tem esse direito dessa visita, ser vinculada já na maternidade, para que ela saiba a qual hospital ela vai pertencer no momento do nascimento, né, em cidade grande isso é bem importante, para que ela saiba onde
para onde se dirigir, né, no momento em que ela for dar a luz a esse nenê. E ela já vai estar conhecendo, então, onde ela vai ficar, já vai conhecer os profissionais de saúde. Corte do cordão umbilical apenas quando parar de pulsar. Isso o Ministério da Saúde ele preconiza, tá? Que esse cordão umbilical ele seja cortado apenas, então, quando ele secar, quando ele parar de pulsar, porque é comprovado, então, que enquanto ele estiver pulsando, ele é muito importante para o bebê, ele ainda vai conter vários componentes importantes para a saúde do bebê dentro desse cordão umbilical. Enquanto ele estiver pulsando, ele vai estar levando isso ainda para o bebê. Então, é bem importante que esse corte seja feito a partir do momento que ele pare de pulsar. Ele se encontra, então, seco, né, reto, tem mais conteúdo dentro dele, né? Contato pele a pele imediato. Então, a partir do nascimento do bebê, é importante que haja esse contato da pele a pele imediato. Saiu ali da mãe, que ele seja levado diretamente para o peito dessa mãe. Muitos bebês eles acabam procurando, aí, sentindo, né, o cheiro, por estímulo, eles vão direto para o peito da mãe. Então, essa primeira mamada, esse primeiro contato, ele é de grande valia e ele vai ser importante para todo o desenvolvimento da criança, para todo o aleitamento materno ali ao longo da vida dela. Esse primeiro contato vai definir muitas coisas sobre a amamentação ao longo da vida desse bebê. Então, ele é extremamente importante. Muitas maternidades já preconizam. Então, quando o bebê sai, ele vai ter esse primeiro contato, todos os primeiros cuidados que ele necessita nessa primeira hora de vida vão ser feitos ali no peito da mãe. Então, por exemplo, o canaquion, né, que muitas vezes já é feito ali no bercinho aquecido, vai ser feito no peito da mãe, né, ao invés de se fora do contato de pele a pele com a mãe. Então, é bem importante esse primeiro contato pele a pele imediato, né. O aleitamento materno na primeira hora de vida, então tem a ver com esse contato pele a pele imediato que eu estava falando para vocês, né. Nasceu, é colocado ali no peito da mãe, ele já vai estar mamando aquele colostro, que vai trazer inúmeros benefícios. O alojamento conjunto, muitas maternidades, o que acontece, principalmente se o hospital não é amigo da criança. Existem, então, hospitais que são credenciados aí, que são amigos da criança, né? Então, eles têm um pouco mais de aparatos. Os que não têm, muitas vezes não preconizam nenhuma dessas informações e nem o alojamento conjunto. Então, acaba que a criança nasce e ela vai para um outro local da mãe. A mãe vai para o quarto, a criança vai para um outro local, para um outro quartinho, e acaba que as duas ficam separadas, e isso não é o ideal. O ideal é que seja um alojamento conjunto, que mãe e filhos fiquem juntos após o nascimento, para que ela vá conhecendo o seu filho também, para que ela vá entendendo os sinais que a criança dá a partir do momento que ela tem fome, ou, enfim, todos os sinais que a criança vai dando, né? Para que ela também continue com esse contato pele a pele, para que ela possa fornecer o leite quando o neném precisar. Enfim, o alojamento conjunto é de extrema importância também para fortalecer esse vínculo entre mãe e filho. Os exames de triagem neonatal, teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha e teste do coraçãozinho. Tudo isso é fornecido, então, pelo Sistema Único de Saúde, tá? A partir do momento que a mamãe está ali na maternidade, a criança ela tem direito a todos esses testes gratuitamente. Então, a mãe está ali inserida, né, desde o pré-natal, e quando a criança nascer, depois do nascimento, ela vai necessitar desses exames que são importantes para identificar aí uma gama, né, de doenças, enfim, de complicações no nascimento dessa criança. E é bem importante, né, que eles sejam realizados e não tem por que não fazer, né, até porque eles são fornecidos, então, de forma gratuita para todas essas crianças. Estou falando um pouquinho sobre o acompanhamento da saúde da criança. Para que essa criança ela cresça e se desenvolva de uma maneira efetiva, é fundamental comparecer à unidade de saúde para fazer acompanhamento do seu crescimento, do seu desenvolvimento, tá? Então, não é
a criança nasceu saudável, tá tudo bem, e ela não precisa mais fazer acompanhamento, não é? Ela precisa continuar indo ao posto de saúde e fazer o seu acompanhamento. Então, o que o Ministério da Saúde recomenda, né? Ele vai preconizar qual seria o esquema para as consultas de rotina dessa criança após o nascimento. Ela precisa comparecer, então, no posto de saúde na primeira semana de nascimento, para que ela realize também o teste de pezinho, enfim, os outros testes que ela tem que realizar, vacinas, no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, no sexto mês, no nono mês, no 12º, no 18º, então no 24º mês. Então é isso que o SUS recomenda, que ele orienta, que é que as consultas elas sejam realizadas conforme esse esquema, tá? Então é bem importante que as mamães, os papais, enfim, levem essas crianças até o posto de saúde para que esse acompanhamento seja feito. Então, tudo que for realizado também durante esse acompanhamento vai ser anotado lá na caderneta da criança que a gente viu, né? Que vai ter a segunda parte exclusiva para nós, profissionais de saúde, e tudo que a gente for fazer até o 24º mês dessa criança, a gente vai estar anotando naquela caderneta, né? Seja o gráfico, de desenvolvimento, seja as vacinações que ela tem que fazer nesse período, tudo vai constar lá. E é bem importante que esse acompanhamento não falhe, tá? Que ele seja feito. E a partir dos 2 anos de idade, as consultas de rotina elas devem, no mínimo, ser anuais. Né? Então, todo ano, ele fechou o 24º mês, essa criança, pelo menos uma vez por ano, ela tem que ser acompanhada. Próximas ao mês do seu aniversário. Então, isso é mais, na verdade, para que a mãe não se esqueça, né? Ah, tá chegando o aniversário, eu ainda não levei, então eu preciso levar essa criança para fazer a consulta anual. Lembre-se, então, sempre de levar a caderneta de saúde, né? Para que seja anotado, então, em todas as consultas o que foi feito, porque, como vocês viram, essa caderneta vai ser acompanhada até os 9 anos da criança, né? Então, até os 9 anos, toda consulta, todo acompanhamento que ela for fazer anual, é necessário, então, que a gente leve essa caderneta junto. Algumas crianças, elas necessitam de maior atenção e, com certeza, né, elas devem ser vistas com mais frequência. Então, aí, crianças que talvez tenham nascido com alguma necessidade especial, enfim, que tenham alguma necessidade, né, elas precisam ser acompanhadas, com certeza, né, de uma forma mais frequente. Então, claro que essa orientação é para crianças que nasçam saudáveis, né, sem nenhuma necessidade. A partir do momento que ela tem alguma necessidade, essa orientação de quantas vezes ela precisa comparecer vai depender aí do médico, do pediatra, né. Então, em todas as consultas de rotina, o profissional de saúde ele deve orientar e avaliar sobre a alimentação da criança, né? Então, é importante que a gente sempre tenha isso como uma pergunta, como vai a alimentação dessa criança, o que ela está comendo, se ela está se alimentando de uma forma saudável, quantas vezes ela se alimenta, se a família ela tem como, né, dar conta aí de toda a alimentação que essa criança necessita, caso não, caso essa família seja uma família de baixa renda, a gente vai estar entrando em contato, né, com a assistência social, que a gente viu antes, que é uma das redes de apoio, né, que andam em conjunto com a saúde da criança, para então que eles recebam todo o aparato que eles necessitam, né, essa família, para que essa criança ela se alimente de uma forma adequada, de uma forma saudável, para que ela tenha todos os nutrientes que ela precisa para que ela se desenvolva, né? O que a gente mais tem que avaliar? O peso, comprimento, a altura, o perímetro cefálico, que então esse é o perímetro cefálico a gente avalia até os 2 anos de idade, né? Que o crânio vai estar se desenvolvendo. Então isso é feito na triagem, né? Nas consultas que a criança vem. Toda consulta que ela vai fazer, a gente vai fazer esse acompanhamento do peso, do comprimento, do perímetro cefálico, da altura, tudo isso anotado lá na caderneta da criança, que os pais vão ter junto, né? As vacinas, então, toda vez que a criança vier fazer a consulta, talvez não seja necessário fazer a vacina, porém a gente vai estar olhando essa caderneta para orientar os pais quando que é a próxima vacina dessa criança.
talvez não seja, né, no dia que ele pode fazer para consultar. Então, ele precisa trazer um outro dia para vacinar, a gente tem que orientar quais são essas vacinas que ela necessita fazer, quais ela fez, se está tudo certo, ou se tem alguma faltando. Então, é bem importante que cada consulta que eles venham, a gente dê uma olhadinha nessa caderneta para ver sobre as vacinas, né? A gente já vai estar ali com ela na mão para anotar as informações, então não custa nada a gente estar avaliando também sobre as vacinas. A gente também tem que, então, orientar e avaliar o desenvolvimento dessa criança, se ela está se desenvolvendo de uma forma saudável, se ela está se desenvolvendo como ela deveria, conforme a sua idade, né, conforme o seu crescimento. A prevenção de acidentes também é uma coisa que a gente tem que estar sempre orientando os pais, porque, como eu falei antes para vocês, os números ainda são bem grandes de acidentes, principalmente domésticos com as crianças, né, de afogamento, ingestão de produtos químicos, enfim. Então, o que a gente puder orientar os pais, o que for do nosso conhecimento, é bem importante que a gente oriente, porque muitas vezes o que para mim é muito claro, para você não é, ou a minha dúvida para vocês, a sua dúvida também. Então, é bem importante que a gente oriente, que a gente esclareça essas dúvidas, para que a gente possa estar prevenindo esses acidentes, essas mortes dessas crianças que podem ser evitadas, né? A identificação, então, de problemas ou riscos para a saúde, que, como eu falei antes, muitas vezes os pais não têm um certo conhecimento e a gente, enquanto profissional de saúde, tendo um olhar um pouco mais aguçado, a gente consegue identificar coisas, às vezes, que os pais não identificam, né? Claro que os pais conhecem muito melhor as suas crianças, porém, com o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo, a gente pode estar identificando, então, ali alguns problemas, alguns riscos para a saúde dessa criança. E outros cuidados, então, para uma boa saúde, que é importante a gente sempre estar orientando, né? Então, hoje, sobre saúde da criança, é isso. Eu espero que vocês procurem os vídeos que eu pedi para vocês estarem olhando, para que vocês complementem a nossa aula, para que vocês tiverem alguma dúvida que talvez tenha ficado, né? Aqui, então, está a referência, vocês podem estar procurando também por esse link, por esse título, né? E vai constar, então, praticamente tudo que a gente falou e um pouco mais ali na página do Ministério da Saúde, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, que eu tenha feito clara, né? E qualquer dúvida, então, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição também, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Uma boa semana para vocês e até mais.